Mateus, capítulo 16. Mateus 16. Nós vamos estar meditando ainda sobre igreja. E hoje a gente vai falar sobre repensar a igreja. Você está... Mas antes da gente ler esse texto, vamos estar orando. Pode ser ao mesmo você sentado aí, você pode ir sentado. Mateus 16, vou ler só o versículo 18. Depois a gente vai refletir e ler mais alguns textos da palavra, tá? Antes disso eu quero orar. Pedir ao Pai do Céu que possa estar guardando nosso coração, nossa mente, e a gente possa ter coragem de repensar o que nós pensamos acerca da igreja. Mas, querido, essa manhã nós entregamos nossa vida, nosso coração a Ti. Pedimos, meu Pai, nos conduza, meu Pai, essa palavra e gere em nós, meu Pai, sensibilidade para a gente entender, abrir o nosso conhecimento, Senhor. Possamos crescer como pessoa, mas também como comunidade que crê em Ti, Jesus. Nos ensina aqui como Igreja Batista Pimenteira, Senhor, a servir melhor as pessoas, servir melhor esse bairro, acolher melhor as famílias que vão chegar durante anos aqui nessa igreja. Meu Pai, nós queremos assim, sabe? Por isso que estamos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero refletir junto com vocês sobre a gente repensar um pouco a igreja. E sei que não vou falar aqui muitas coisas novas, que os irmãos são alguns aqui antigos de igreja, mas eu vou tentar aqui trazer aquilo que a palavra de Deus nos coloca como base para ser igreja. Então, Mateus 16, versículo 18 diz: eu digo, Jesus dizendo a Pedro, você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, a porta do Hades, ou do inferno, depende da sua tradução, não pode vencer essa igreja. Então, Jesus ele chega para os discípulos ali, especialmente para Pedro, e dá essa palavra a Pedro, dizendo que ele ia edificar a igreja. E a porta do inferno não poderia resistir àquilo que ele edificava. Então, o que é repensar a igreja? Para a gente repensar a igreja, a gente tem que entender o que não é igreja. Vocês concordam comigo? O que não é igreja. Então eu quero começar a falar o que não é igreja. Igreja, gente, não é uma estrutura. A igreja não é um prédio. Eu sei que a gente dá amém. Amém? Amém. Mas na prática, muitas vezes, a gente lida conforme a igreja fosse uma estrutura. Agora, se até o nosso jeito coloquial de falar, vamos à igreja. Espera aí. Até o jeito da gente falar. Aí você fala, Eduardo, está sendo muito incisivo, não pode nem usar. Eu sei que é uma expressão de linguagem, eu sei que é uma expressão que a gente usa. Mas a gente tem que tomar cuidado que se a gente ensina as nossas crianças, as pessoas que estão chegando, que a gente vai à igreja, as pessoas acham que igreja é o quê? Uma estrutura, um prédio. Então, o que não é igreja? A igreja não é um lugar, não é uma estrutura, não é um prédio, a igreja não é um nome, a igreja não é uma denominação, a igreja não é nada disso. Isso tudo pode fazer parte da vida da igreja. Mas isso não é igreja, a gente tem que entender isso. Outra coisa que a igreja não é uma reunião, um evento. Não é. A gente não pode falar assim, olha, essa reunião é a igreja, isso faz parte da igreja, mas não é igreja. Não é o nosso encontro que é a igreja. Nosso encontro se dá como igreja. Às vezes uma palavrinha que a gente muda, o apóstolo Paulo fala assim, olha, vocês quando se reúnem como igreja, não é como. Não é no local, é quando o povo se achega, é quando o povo se sai. Outra coisa, a igreja não é um clube. Há uma visão que a igreja é um clube, você paga uma mensalidade e você quer aquele clube organizado. Isso é muito comum a gente achar que a igreja é um clube. Algumas pessoas pioram, acham que a igreja é um shopping. Né? Acham que a igreja ela tem que ter ali muitas coisas oferecendo para ela. Para aquela pessoa, ela chega, ela quer uma boa praça de alimentação, ela quer um bom estacionamento, ela quer um espaço bacana. E ela acha que isso é a igreja, e a igreja tem que ser assim. Isso pode fazer parte de uma comunidade, pode fazer parte, mas isso não é a igreja. E algumas pessoas que acham que a igreja é um restaurante. Que ele vai muito pouco, e quando ele vai, as pessoas estão lá, tem que servir ele muito bem.
O som ambiente tem que ser muito agradável. Quem trabalha em restaurante sabe disso. O prato tem que estar muito bem posicionado, a comida tem que estar muito bem bonita, muito bem limpinha. E a gente tem, muitas vezes, essa ideia da igreja. E tem alguns que acham que a igreja é um hospital. Eu digo, irmãos, por muitos anos eu vi isso na igreja que eu fui criado. Minha avó já era da igreja batista. Eu já sou pregador há quase 20 anos. E talvez já repeti até essa bobagem na frente da igreja. O hospital é um lugar que a gente nunca quer ir. E ninguém nunca quer permanecer lá. Você concorda comigo? A igreja pode até ser um lugar que as pessoas se envolvem na comunidade, ela é curada, ela é tratada, isso faz parte da vida da igreja. Mas um hospital, o cara tá doido para sair de lá. Eu vi um vídeo essa semana, um cara postou, a avó dele com 92 anos, fica aí a dica para as meninas aí, os meninos, e ela se maquiando no UTI. Ela se maquiando no UTI, passando batom, vocês vão ver, estou falando aqui, o celular de você está captando isso aí, vai passar para vocês dois ainda. Ela maquiando assim, passando no UTI com o aparelho, e ela, com esse movimentário, ela falou, o filho, mãe, por que isso? Eu falei, não, porque eu tenho que estar bonita, eu tô aqui, mas não era para estar aqui, o médico quer me segurar aqui, porque é por causa de dinheiro, ela falando. Aí ele falou, vamos parar de se maquiar, senão a senhora vai sair daqui. Então eu quero maquiar mais, porque eu tô doido para ir embora daqui. Então me dá mais pó aí, eu quero passar bastante batom daí. Porque era um lugar que ela não queria o quê? Estar. Então, a gente tem que repensar acerca do que a gente pensa o que é igreja e como a gente coloca a igreja no nosso dia a dia dentro da nossa casa. Igreja, gente, não é um negócio. Tudo que envolve nela é dinheiro, que muitas vezes parece, né? Eu lembro, eu cheguei numa igreja nossa, teve 5 momentos de oferta no culto. Nossa, Batista. Teve, vai ter um almoço, irmão, tal dia, tantos reais o valor. Aí já é uma coisa falando de dinheiro. Vai ter um encontro da terceira idade no sítio tal, o valor é X. Vai ter o retiro de adolescente, o valor é X. Agora é o momento de oferta para missões, agora é o momento de oferta e dízimo, que era separado. Eu estava numa igreja nossa, que teve 5 momentos, que toda a estrutura dela era voltada para quê? Dinheiro. Então a igreja ela não é nada disso. Então eu dei uma pincelada do que a igreja não é. Estão comigo aqui? Do que a igreja não é. Então, vamos falar um pouquinho do que a igreja é. Então, qual foi a primeira vez que no Novo Testamento a palavra igreja é usada? Nesse contexto. De Mateus 16, 18. Jesus fala assim, sobre essa eclesia, edificarei a minha igreja. E muitas vezes a gente põe um nome muito místico na igreja. Nossa, a igreja foi falada por Jesus. Fica assim, Aí a gente fala assim, na Bíblia, qual foi o primeiro a falar de igreja? A pessoa fala assim, Jesus! Aí a pessoa fica, igreja! Aí santifica o nome. E não o que esse nome representa. Você sabia que o nome igreja não foi Jesus que criou? O nome igreja é grego. A Grécia que criou a palavra igreja. E os romanos pegou ela, adaptaram a realidade dele. O que era igreja? A palavra igreja e apóstolo já existia, irmãos. Jesus, ele sempre veio e ele nunca se assim, ele andou aqui mostrando que ele pode usar todas as coisas que existem na nossa arte, na nossa cultura, na nossa língua, tudo pode ser usado. Os instrumentos, tudo pode ser usado. Há pessoas tentando fazer reflexão diferente disso, mas entenda, olha só. Jesus chega e ele fala assim, a minha igreja, a minha eclesia, o meu jeito de pensar a igreja é ser diferente do grego, ou do romano, que os romanos assumiram esse nome. O que a igreja romana fazia? Não é a igreja católica. O que era igreja? O Império Romano assumia uma nação e ela mandava os apóstolos ali criar um negócio chamado igreja. Era um centro que ele ia ensinar as pessoas acerca de sua cultura. Esses homens que eram os apóstolos, a função deles era implantar a cultura romana naquela comunidade que foi tomada por eles. Então ele era um conhecedor da poesia romana, da culinária romana, da moda romana, da língua romana, das artes romanas e das canções, ou da melodia romana, ou do jeito de viver romano. Aí o apóstolo era um homem sábio, que ele atraía a atenção das pessoas em praças públicas, que era um monumento que eles criavam ali já para chamar essa atenção, e ele chamava de eclesia, voltado para estar junto. Um grupo de pessoas se reunia, e essas pessoas saíam dali, depois que eu vi esse homem sábio falando, que era chamado por apóstolo, eles levavam para dentro da sua casa a cultura romana. Nossa, olha, o tempero tal, mulher. É uma delícia, vamos botar, já botava o tempero. Aí começava a usar palavras romanas. Começava a usar roupas romanas.
começava a introduzir a estrutura organizacional romana, vamos chamar assim. Isso era, por isso eu falo assim, eu vou ter a minha igreja, não a igreja grega, não a igreja romana, não é aquela ideia, mas a minha. Aí Jesus ele começa a ensinar os apóstolos acerca dessa igreja, dessa reunião de pessoas. Ele diz uma coisa interessante, que essa igreja era uma comunidade de pessoas que criam nele. Olha a primeira pregação, que está registrada em Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11, diz assim, o apóstolo Pedro pregando, ele diz o seguinte, este Jesus, que é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular, ele diz isso. Então ele começa a dizer que essa comunidade que Jesus tinha criado era uma comunidade que Jesus era a base dela e não uma cultura. Ó, aqui que é a diferença da igreja de Jesus. A igreja romana, eles implantavam uma cultura, lembra disso? Uma cultura, eu ensinei isso. Jesus disse que a base da igreja dele não é uma cultura, mas é quem? É ele, a pedra. Mas as igrejas hoje acham que ele tem uma cultura para implantar na sociedade, uma cultura de vestir a roupa. Hoje eu até parando no trânsito, assim, Samara falou assim, nossa, um cara ali todo de terno e gravata. Eu olhei e falei, foi meu amigo de escola. Abri o vidro, cumprimentei ele aí, porque ele é da Deus e Amor. Cheio de pessoas excelentes, Deus e Amor. Ele é um cara, assim, extraordinário. Ele é muito melhor do que eu. Ele é um cara extraordinário, ele. Mas a cultura deles é o quê? É a roupa. E eles acham, nós achamos que nós fomos convidados a implantar uma cultura, um tipo de música. Eu tô ficando velho, é uma chatice com música. Videira, videira, videira. Não dá mais, meu para dançar. Não dá mais, já chega na idade que não dá mais. Mas a música é linda, mas já não dá mais para mim mais. Consegue entender mesmo? Tá entendendo esse negócio? Mas não pode ser uma cultura de gente velha igual eu, uma cultura de jovem, não tem nada a ver com igreja. Jesus disse que a igreja dele seria o quê? Diferente. Eu vou edificar. Se ele edificar, porque era a partir de um paradigma diferente, gente. Senão ele continuar falando assim, olha, os romanos edificaram, vão continuar com essa ideia, vão implantar a cultura para aí fora. Não, não. Pedro, na pregação dele, diz que Jesus era a cultura. Jesus é a pedra. Ele é o que vai dar todo o ângulo à igreja. Sabe por quê, gente? Sabia que quando a igreja protestante, no ano 1500, começamos e construímos estruturas físicas, nós não tínhamos banco. A gente não tinha banco. As nossas estruturas, os puritanos criaram ela, uma até bonita, assim, tipo uma mini catedralzinha. Não tinha banco, porque a pessoa vai na igreja para adorar a Deus. E o menino vai ficar de pé, adorando, orando. Era uma cultura. Alguma igreja fez um banco de madeira. Aí todas as igrejas botou banco de madeira e falou assim. Aí chega num lugar que tem cadeira branca e fala, isso aqui não parece igreja porque não tem banco de madeira. Um puritano chegava, se tem banco de madeira, não é igreja. O pessoal não está aqui para prestar um sacrifício, não consegue ficar em pé 1 hora. E o culto deles era de 3 a 4 horas, os puritanos, todo mundo em pé, as criançadas junto. Aí algum puritano falou assim, vamos repensar isso. Vamos botar uns bancos. Aí o cara, não, vamos fazer de madeira. Aí todas as igrejas puritanas botou banco de madeira. Aí quando esses puritanos do banco de madeira chegavam numa igreja que não era de madeira mais, o banco, não parece igreja. Aí todas é uma carinha de igreja. Assim, com cruzinha e tal. Aí chega na Casa Viva, mas não é uma igreja, né? Porque a gente tem o quê? Uma cultura, a gente não tem Cristo como a base. E talvez nós somos numa estrutura que tem banco de madeira, tem gente engravatada, e talvez eles não falam de Jesus nem na hora do culto. Eles falam de Deus, 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 e Jesus nunca entra na história. Deus é qualquer coisa, é Deus, irmão. Deus tem muitos deuses. Jesus disse que ele ia trazer divisão, porque o Deus tem um nome, Jesus, onde o Espírito Santo testifica acerca dele, e o Pai deu todo o poder a ele. Quando ele chegou no céu, quando subiu daqui, o céu se abriu e diz, entre o Rei da Glória. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? O nosso Deus tem um nome que ele é falado nessa igreja do começo ao fim. Eu lembro um dia que a Cristina pregou excelentemente. Ela falou, bem, o que eu tenho que melhorar? Você falou muito o nome de Deus, eu não gosto.
Eu gosto do nome de Jesus. Porque Deus no Banda fala, o ateu fala, né? Todo mundo fala Deus, né? Eu estava num podcast, eu ouvi um podcast, um cara ateu discutindo com o pastor, falou assim, não, graças a Deus, o pastor falou, graças a Deus, a gente falar, fala Deus, tem um ateu fala. Então eu me policio com isso, porque de entender e de falar o tempo inteiro dessa pessoa. Então, a gente está aí para implantar uma cultura, gente. Não. Jesus. Por isso que eu digo que essa igreja, o que a gente mais tenta fazer é que as pessoas conheçam mais e mais quem? A pessoa de Jesus. Não é conhecer o meu jeito que eu penso, se eu não consigo cantar mais aquele vigor, mais videira, não é pensar nisso que eu penso nisso, não é o que eu penso, mas é ensinar acerca de quem Jesus é. Consegue entender, amém? Então, isso é ser igreja, não é implantar uma cultura, isso é ideia grega. Romana, você entende onde vem. Romana, grega, romana, aí virou protestante, aí pode ser batista, vai virando uma complicação de cultura maluca. Louca, né? Aí você chega na igreja, aí eu me lembro assim, a crítica que algum no passado me deu foi assim, a igreja lá no interior onde você pastoreia, lá não tem escola bíblica dominical, né? Eu falei, mas nunca teve, a igreja tem 25 anos, por que eu cheguei agora vai ter que ter? Os irmãos da comunidade lá falaram, pastor, a gente não quer escola bíblica. O pessoal então não tem compromisso. É a tua ideia, que a tua cultura, a igreja tem que ter o quê? Escola bíblica. A igreja tem que ter ensino. Aí eu me lembro que ela tinha uma escola bíblica no quarta-feira de noite, né, Cristiano? Que dava 4 irmãos. Eu falei, irmão, vamos transformar num culto? Ele falou, vamos, nessa igreja. Que eu estou pastoreando hoje lá. Aí pegamos 4, 5 irmãos que dava, no culto de quarta-feira, que era um culto que tinha, não era culto, era um rolo, era para dizer que tinha escola dominical, oração e culto. Era um negócio assim, muito louco. Aí eu falei, vamos fazer um culto. Aí fizemos um culto. 3 meses depois, reuniu os diáconos, o vice-presidente, falei assim, e aí, a gente volta aquele modelo ou a gente continua? Ele falou, pastor, não tem como voltar. A gente repensou, e tem culto quarta-feira lá, tem alguns irmãos que frequentam lá, tem o Wallace aqui, Cássio. Quarta-feira agora, que culto? Uma gentarada que parecia domingo. Aí o vice-presidente falou, senhor, não tem que ter escola dominical. A gente ficava lendo revista. As pregações do senhor não dou conta de anotar tanto conhecimento. Entendeu? Que é o conhecimento, não é a modelo, a estrutura. Quem está entendendo, gente? Agora é lindo se a gente conseguisse ter... Eu sou um pedagogo, tem pessoas que começam a ser pastoreadas comigo e começam a chamar de professor. Lá no Batume, no começo. Ô professor! Alguns jovens. Então, é lindo, sala de aula e tal, lindo, mas não pode dizer que isso vai dizer que é uma igreja. Talvez essa revista estão usando ali, talvez o mormon é assim, né? Testemunho de Jeová é assim, o espiritismo é assim. Eles estudam o material, sentam, leem. É o material, é a revista, ou é o conteúdo, ou é o alicerce? Quem está entendendo? Então, a igreja era uma comunidade edificada em Cristo. Não entenda diferente. Não é uma cultura. Mas se é a cultura do reino. A cultura do reino é Cristo. O reino de Deus, aprendemos que é Cristo. Quem lembra? O reino de Deus é o próprio Jesus Cristo. O reino está próximo. Que é quem? Era a morte de Jesus. O próprio Cristo é o reino. Mas não é para hoje. Então, mas é uma comunidade também que ela... é baseado em pessoas que acreditam. Atos 2, vamos ler lá, versículo 41, diz assim, Atos 2, 41, vai estar projetando, diz assim, os que criam ou os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas à igreja local em Jerusalém. Você consegue entender isso? Que a comunidade que se conota como igreja de pessoas que acreditam somente em quem? Em Jesus Cristo. Não é uma fé na denominação, não é uma fé na placa da igreja, não é uma fé no pastor. Até a irmã veio me abraçar hoje e disse, pastor, saudade do senhor, tem um tempão que eu não vejo o senhor, e um abraço tão gostoso. Aí eu falei, aí o irmão estava do lado e falou assim, mas que bom que o pastor supremo estava aqui, né? Que é Jesus. Esse foi o Fernando, alguém falou isso? Fernando disse isso. É isso, porque é uma comunidade de pessoas, né, irmã? A senhora que me abraçou ali. É uma comunidade de pessoas que reúnem em torno de uma crença. Porque eles receberam uma mensagem. Gente, eu pergunto você aqui. Você recebeu uma mensagem? Ou você aceitou uma mensagem?
Uma mensagem. Que mensagem você recebeu? A igreja, a única mensagem que ela tem é a mensagem do Evangelho. Eu vou usar até uma palavra que eu bani do meu vocabulário, mas eu quero repensar ela aqui nessa conotação. Se tem alguma coisa que possa ofender as pessoas em uma igreja, é a mensagem. Que mensagem do Evangelho? Mas que mensagem do Evangelho pode ofender alguém? Quando você chega e o Evangelho te apresenta que você é um pecador, e depois ele apresenta a saída para esse pecado. Não por teus esforços, não por tuas obras, não por aquilo que você pode realizar, mas por aquilo que Cristo fez na cruz por você. E basta você aceitar essa mensagem. Do começo ao fim, que mensagem? Que eu sou um pecador. Eu preciso nascer de novo, e não por meus méritos, por minha força, mas pelo Cristo que fez tudo por mim. Amém, igreja? Amém. Essa é a mensagem. Se a pessoa vem na reunião dela, nossa, e a gente fala ali por 5 minutos que nós somos pecadores, depois 25 minutos falando do amor e da graça de Deus, e ela sai ofendida, porque ela foi conotada que nós somos pecadores e homens caídos, não é culpa nossa. Mas há uma mensagem que nós temos que carregar. A igreja ela tem uma mensagem. Não é sobre prosperidade, não é sobre cura de família, não é sobre relacionamento dentro de casa bem constituído, não tem nada a ver com isso. É sobre um novo nascimento. Gente, se a pessoa nasce de novo, é um novo filho, amém? Se nasce de novo, é um novo marido, amém? Quem que entendeu o que eu estou dizendo? Isso tudo, às vezes, faz parte da pedagogia da igreja, faz encontro, ela se reúne, às vezes fala de família, a gente faz isso. Mas isso não é o que é a mensagem central, que sem isso é vazio, gente. Sem isso é vazio. Sem isso é algo vazio. Não adianta tentar mudar o homem de fora para dentro. Só muda de dentro para fora. Às vezes Cristina vem e me corrige, como marido, como pai. Ela vem e me corrige. E aquilo já estava dentro de mim. Ela só veio e falou assim, tá aí, mas tu não tá entendendo. Eu falei, tá mesmo. Já estava aqui, consegue entender, amém? Se não tivesse aqui, eu ia fazer o quê? Ia bater boca. Quem tá entendendo? Eu ia brigar, ia bater boca. Mas porque já estava aqui, o máximo que eu tenho que fazer é o quê? É ser ofendido por essa palavra, entre aspas. É ser mexido, porque já está aqui. Então, entendam só, a igreja é um movimento. Eduardo, por que você deu esse pulinho? A igreja é um movimento. Porque Jesus disse que nós vamos contra uma porta. Porta anda, gente. Ela só se mexe, porta está fixa. Estão comigo? Então, o inferno está fixo. Ele só move alguns pedacinhos ali. A porta, ela só move. Mas Jesus chama da gente movendo, a gente vai. A igreja é esse movimento que ela caminha. Quem é a igreja, gente? Eu e você, somos nós. Então, para nós, a porta do inferno é fixa, é parada, é algo estável, é algo que não tem poder sobre as nossas vidas. Ela só bate de vez em quando, assusta, né? Bate a porta assim, né? De vez em quando ela assusta, mas é só barulho, não se movimenta, não pode correr atrás de você e te pegar. Consegue entender? Então a gente vai em direção a essa porta fixa, parada, fechada. Mas também a igreja é o quê? A Bíblia diz que a igreja é a família de Deus. Gente, Deus nunca quis criar uma sociedade. Deus nunca quis criar uma cultura. Deus nunca quis construir um prédio. Deus nunca quis se preocupar com isso. Mas por que a gente o tempo inteiro acha que Deus quer criar uma nação, que Deus quer criar uma cultura, que Deus quer criar uma organização? Por que a gente pensa o tempo inteiro, quando fala de igreja, a gente pensa nisso? Porque a nossa cabeça é muito mais grega do que a cabeça de Jesus. Por que a Bíblia, a maior conotação que ela dá, que a igreja é a família de Deus? E o apóstolo Paulo diz que 2 coisas foi revelado em Colossenses. A igreja como a família de Deus e a salvação pela graça, que muitos hoje frequentam a igreja e não entendem. Então, entenda que a igreja é a família de Deus.